Agora foi. Rapaz, para os presentes, rapaz, para quem está me assistindo, eu me chamo Thiago e hoje, geralmente dia de estudo, eu queria dar uma palavra para vocês. A palavra que eu vou dar está em João 3:8. Mas antes eu vou fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estar aqui, Senhor, hoje de novo na minha casa, mas que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente e me inspirar nesse momento, Senhor, para que eu possa conseguir, Senhor, passar nesta noite, Senhor, para as pessoas que estão me assistindo ou vão me assistir, Senhor, algo que seja apenas a sua vontade. Senhor, que eu possa fazer a sua vontade nesse momento, Senhor, através dessa pregação. Em nome de Jesus, amém. O título é Viver da Fé. Quando a gente fala hoje sobre viver da fé, a gente logo vê aquelas pessoas que ganham dinheiro fazendo a obra de Deus. João 3:8 diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito, isto é, aceitou Jesus e tem o Espírito Santo, certo? Tipo, ele... fugiu agora a palavra. O que eu quero falar é o seguinte: o amanhã dele está na mão de Deus. Ele não se preocupa com o amanhã. Viver da fé é isso, meu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, elas querem fazer a obra, não talvez por amor às almas, mas pela vantagem financeira. Nós estamos vivendo um sistema religioso. Recentemente eu estava vendo no YouTube a audiência daquela deputada, Fodeliz. Cara, a mulher cantava nos altares, a mulher falava de Deus. E vocês vão ver como é que está o mundo das investigações. Em muitos momentos, segundo lá na audiência, ela estavam falando que ela só queria virar evangélica para ganhar dinheiro. Gente, a gente tem que fazer a obra de Deus não por amor ao dinheiro, mas por amor a Cristo. Jesus falou uma coisa interessante: ajuntai tesouros no céu e não tesouros na terra. Por quê? Porque o tesouro da terra a traça corrói, os ladrões minam e roubam. Mas tem pessoas que elas só vê aqui a terra, só vê aqui a terra. Um pastor ganha em média R$2.000. De pastor, assim, de uma certa... Pastores mais famosos ganham mais. Ganham até por pregação. Por isso que muitas pessoas estão olhando a obra não como uma chamada, mas como uma carreira. Reinhard Bonnke, o autor do livro Evangelismo por Fogo, ele disse que Jesus não morreu na cruz para fazer carreira de ninguém. Ou seja, Jesus, ele veio aqui para a terra, ele sofreu, passou fome, passou frio, foi ameaçado de morte e no fim morreu como um criminoso. Tudo por amor a nós. Mas ele morreu para que podemos o quê? Assim como ele deu a vida, nós também damos a nossa vida em favor do Evangelho. Esse dar a vida não significa necessariamente morrer como ele morreu, mas deixar talvez de lado um pouco os nossos afazeres, os nossos lazeres, em prol do próximo, em prol do trabalho de Deus. Mas muitos fazem o quê? Aproveitam o sacrifício de Jesus para depois para viver no escritório com ar-condicionado,
comendo bem, às vezes roubando dinheiro da igreja. Enquanto isso, as almas estão aí, ó. Eu tenho feito, hoje há muito tempo eu não tenho feito isso, mas quando eu saía para evangelizar, a maioria das pessoas que eu via, 90%, eram pessoas desviadas. Pessoas que um dia estavam na igreja e se desviaram. Muitas por uma palavra. Eu conheço uma pessoa, conheço algumas pessoas, né, que foram maltratadas pela igreja. Porque talvez esses homens aí, que não estão preparados para serem pastores, para serem missionários, e muitos querem o quê? Ganhar dinheiro. Muitos só se importam com a pessoa se ela dá um dízimo gordo. Se a pessoa não tem dinheiro para dar um dízimo ou dar uma oferta, ela é deixada de lado. Mas aquele cara grandão deixar de ir para a igreja, eles vão atrás. Não por causa da pessoa em si, mas por causa do que ela pode trazer para a igreja. Meu irmão, viver da fé não é fazer agenda, fazer show gospel, ser um pastor itinerante que cobra para pregar. Viver da fé é viver pelo Espírito. É saber, olha, hoje não tem dinheiro para comprar pão. Eu não sei onde o dinheiro vai vir, mas eu tenho certeza que Deus vai me alimentar. Ainda que eu não tenha um trabalho, ainda que eu não tenha uma fonte de renda, eu sei que Deus amanhã vai preparar alguma coisa para mim. Se possível, até cair dinheiro do céu. Jesus falou uma coisa interessante. Olha os pássaros. Eles não comem, eles não trabalham, eles não cegam, né? Não guardam celeiros, mas meu Pai os alimenta. Se meu Pai, Jesus falou que é Deus, os alimenta, o que tirar de vocês que valem muito mais que os pássaros? Viver da fé é viver na dependência de Deus. Quando eu digo viver na dependência de Deus, não é viver com salário de igreja, não. Ou ter que fazer pregação para ganhar dinheiro fácil. Não. É esperar. Deus vai fazer alguma coisa. Aqui em casa, a gente passou uma prova muito grande. E muitas vezes nós não tínhamos dinheiro. E nós não sabíamos como seria o dia de amanhã. Porque estava passando a prova. Mas Deus sempre nos surpreendia. Às vezes, uma vez eu estava com fome. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. E eu falei assim, poxa, eu queria comer mais pão. Mas como aqui em casa tudo é racionado, o saco só tinha um pão. Depois apareceu mais. Uma vez o gás acabou aqui em casa, a gente orou, o gás voltou e durou 10 dias. Isso é viver na dependência de Deus. Isso é viver da fé. Eu não sei como é que a sua vida está passando nesse momento, mas eu digo, meu irmão, às vezes o problema ele está na nossa vida para quê? Para que a gente possa se apegar a Deus. Às vezes você está passando por um problema, uma dificuldade financeira ou uma doença, mas isso tudo talvez é uma alternativa de Deus para que você possa conhecer Ele como você nunca conheceu. Por que eu digo isso? A gente vê recado na Bíblia. Você vê o próprio Abraão. Abraão só foi o que ele foi com Deus porque a mulher dele não podia ter filhos. Agora eu te pergunto, eu sempre digo isso, e se a mulher de Abraão fosse perfeita? Se Abraão não precisasse desse milagre, como é que seria a vida de Abraão? Será que ele ia conhecer a Deus da maneira que ele conheceu? Meu irmão, Deus ele quer cuidar de todos nós. Ele quer ser o pai que cuida dos filhos. Isso é viver da fé. Aí eu fiquei vendo lá
alguns vídeos. A mulher cantava na igreja, a mulher fazia, juntava multidões. Mas as coisas na cara dela, tudo pelo dinheiro. Tudo pelo dinheiro. A morte do marido dela foi por causa de dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo o problema. Não podemos apegar ao dinheiro. Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar sim, ganhar nosso dinheiro, honestamente. Mas que o dinheiro não seja, que o dinheiro não preencha a nossa vida, ou que ele não seja prioridade na nossa vida como Deus. Davi, ele foi rei. Ele ganhou mais dinheiro, muito mais do que eu e você podemos imaginar. Mas ele disse: Senhor, eu não possuo outro bem além de ti. Por mais que Deus abençoasse Davi como rei, de tal forma que ele acumulou tantas riquezas, ele via que o único bem era Deus. Então, meu irmão, que o nosso único bem seja Deus. Tem dinheiro? Tem? Amém. Amém. Mas que o seu tesouro seja Deus. Porque um dia todos nós vamos nos encontrar com Ele. E nós não vamos levar nada. Só vamos levar a fé. Eu falo. Agora, se você tem uma chamada ministerial, se você tem uma chamada com Deus, ou se você atua no ministério, meu irmão, vamos fazer a obra. Mas eu te peço, não tente ser um pastor itinerante, ou não tente... Arrume um trabalho. Os apóstolos, todos trabalhavam, se eu não me engano. Jesus trabalhava. Jesus, ele trabalhava, ele era carpinteiro. Paulo, quando ele aceitou a Cristo, ele largou o sinédrio. Mas mesmo assim, para sobreviver, ele não ia na igreja para pregar e ganhar dinheiro, não. Ele fazia tendas para sustentar. Algumas vezes Deus colocava pessoas na vida dele para abençoar ele. Mas em nenhum momento ele chegava para a igreja e falava assim, ó, eu vou pregar aqui, ó, mas eu vou cobrar, você que é o dono da congregação, você que é o dono aqui da reunião, eu quero X para pregar. Jesus foi o maior, ele é o maior de todos. O maior pregador da história. Nunca cobrou um centavo. Pelo contrário, ele às vezes dava de comer para as pessoas. Ele dava o alimento espiritual pelo ensinamento dele e também alimentava, dava o alimento físico. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não tem nenhum e não tem nem outro. Aí a igreja chega, uma coisa que eu acho muito errado, que cobram, dizem que é a casa de Deus, mas para chegar lá eu tenho que comprar as coisas na cantina. Mas vamos lá. Viver da fé é viver na dependência de Deus. Aí eu te pergunto, meu irmão, você está vivendo na dependência de Deus? Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Se você tem um ministério, uma chamada, não veja essa chamada como uma carreira para ganhar dinheiro, mas veja como uma chamada, algo que Deus colocou na sua mão para você fazer, porque um dia você vai se encontrar com Ele. Amém? Então, é isso que eu gostaria de dizer nessa noite. Viver da fé é viver na dependência de Deus. Amém? Se você, meu irmão, vive da fé, viver da fé é dependente de Deus, mas se você vive talvez cobrando oferta, cobrando dízimo, reveja seus conceitos, meu irmão. Jesus não morreu por nós
para que nós possamos fazer carreira, não. Jesus morreu por nós para que nós possamos continuar com o trabalho dele. Dar de graça o que recebemos de graça. Amém? Então eu vou fazer uma oração aqui. Eu não estou muito acostumado a pregar, mas como a gente terminou o estudo do Espírito Santo e ele não preparou outro estudo, então eu estou aproveitando esse tempo para aprimorar a minha pregação. Eu vou fazer uma oração aqui. Quem está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, nós temos células todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras. E todas são transmitidas gratuitamente pelo Facebook e depois são colocadas no YouTube. Então, meu irmão, para finalizar, viver da fé é viver na dependência de Deus. Engraçado foi os apóstolos, quando eles encontraram aquele mendigo que era paralítico na porta do templo. Ele está pedindo esmolas. Aí Pedro fala para ele assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te tenho, eu te digo, levanta e anda. Ou seja, Pedro não tinha o ouro e a prata, mas ele tinha o Espírito. E foi isso que deu a salvação, a cura àquele paralítico. Que não possamos não ter o ouro e a prata dos homens, quando digo isso no ministério, mas que possamos ter o Espírito. Amém? Porque é só com o Espírito que nós possamos fazer a obra. O Evangelho não é falar. O Evangelho é anunciar Cristo, mas com poder. O cego enxerga, o coxo anda, o paralítico levanta, doenças incuráveis são curadas, porque uma coisa eu aprendi na minha vida. Jesus pode fazer qualquer coisa. Então, nós temos cultos através aqui no Facebook nas quintas-feiras e às segundas-feiras. Eu vou fazer uma oração aqui e a gente finaliza. Senhor Jesus, obrigado por essa pregação. Eu não sei quanto tempo foi, Senhor, mas eu estou me aprimorando nessa área. Abençoe todos que assistiram ou vão assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.